Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, segunda-feira, é o dia que somos convidados a refletir a respeito da necessidade de levarmos uma vida em equilíbrio com Jesus. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. Quem optar em colocá-las, ao final, receberá uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada, não importa o nome que nós damos. O importante é entender que a espiritualidade já presente ao nosso lado irá imantá-las, prepará-las para nossas necessidades individuais, as quais complementarão a fusão das energias que seremos agraciados. Até já, às 20 horas, na gratidão do Pai, do amor de Jesus de Nazaré. Até já. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje, segunda-feira, é o dia que somos convidados a refletir para que vivenciemos as nossas experiências aqui na carne de forma a mantermos um equilíbrio, uma ponderação. E para isso, é necessário que nós sempre tenhamos em mente aquela verdade inexorável. Quer dizer, é a verdade absoluta. Nós somos espíritos eternos. Periodicamente, ganhamos um avatar, um corpo de carne, para vir aqui experimentar uma vivência. Experiências que se repetirão, oportunidades que surgirão para refazimento, procurando tirar remorsos, procurando adquirir novas sabedorias e também conhecimento, mas lembrando que o importante não é apenas o conhecimento. Sabedoria é o que importa. É isso que é, de fato, a principal finalidade da nossa vinda até aqui. E diante disso, nós iremos agora fazer uma reflexão em cima desta temática, em cima desta possibilidade. E dentro desta grande verdade, o que é necessário? Que nós tenhamos ambas as alimentações, do espírito e da carne. E o que é isso? Como fazer isso? Por que a espiritualidade insiste neste quesito para nós? Porque os estímulos, as iscas, se nós assim podemos dizer, as armadilhas, são assim abundantes na nossa vida, na nossa jornada. São abundantes. Nós trazemos junto de nós
esses mecanismos que somos assim fisgados. Desculpe a palavra, mas é exatamente isso que importa. Nós somos fisgados, fisgadas, com muita facilidade por essas armadilhas. Porque quando no mundo espiritual, que nós vamos lá receber o nosso plano reencarnatório, pelo menos uma boa parte de nós concordamos com tudo, achamos que tudo vai correr bem, que tudo vai dar certo, que nós vamos vencer, porque nós nos preparamos para vir aqui. Não é algo que se resolve do dia para a noite. Existe todo um trabalho de experimentação, todo um trabalho de livre-arbítrio, todo um trabalho de preparação de quem virá estar junto conosco, dos irmãos da espiritualidade que nós esquecemos, porque vivemos em desequilíbrio, que não reencarnaram, mas ficam aqui nos dando suporte, importantíssimo. Então aí nós chegamos aqui. Imagina aquela situação de fazer uma viagem longa, e você faz tudo na tua cabeça. Só que chegando aqui, as armadilhas começam a acontecer. Porque a matéria é muito fácil de ser cooptada. Esses mecanismos instintivos, eles vão brotando dentro de nós, e quando nós não temos uma ascensão moral, nós deixamos-nos cooptar. Então, veja bem, pode ser que outrora eu tenha sido um escravagista, eu tenha sido alguém que tenha feito o mal a alguém, e chegando aqui me surge uma nova possibilidade. Quer seja como administrador, quer seja como gestor de pessoas. E tudo aquilo que eu havia planejado, de ser uma pessoa procurando ser justa, ser uma pessoa ali que vai trazer irmandade, cooperação, de repente me vem essa intuição, me vem essa companhia espiritual e desperta em mim aquele tirano de outrora. E de repente estou eu de novo, caindo no mesmo mal. Deus nos perdoa. Nós é que não nos perdoamos. Então esse é o motivo do equilíbrio. E nós estamos vivendo uma era, uma época, onde as máscaras estão caindo, muitas já caíram e outras mais cairão, onde nós estamos vendo despertar o pior de nós. O pior. Estamos segregando. A fome alheia é uma coisa, parece que é lá longe. Não é na minha casa que eu tenho a ver com isso. Como se nós não fôssemos todos irmãos. Eu sei aonde eu vou reencarnar na próxima encarnação. Eu sei o que vai acontecer comigo daqui a 2, 3 anos. Eu não sei. Nem o que vai acontecer amanhã. Então tudo isso é para ter o equilíbrio. Precisa ter empatia. Nós precisamos gostar do próximo. Precisamos nos preocupar com o próximo. Nós não podemos viver essa frieza. Parece que a vida é feita de prazeres. Eu vou me dar prazer, vou viajar, vou curtir a vida, vou aproveitar. Eu mereço. Nós falamos assim, com todas as... Eu mereço. Eu trabalhei, eu me esforcei. Aqueles preguiçosos, olhem bem que eu estou apenas repercutindo o que se ouve. Apenas repercutindo. Aqueles preguiçosos ou menos capacitados, que fiquem aí, amassando barro, para não dizer outra coisa. E isso é ter empatia? Não. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo, é uma semente difícil que eu estou plantando. Tenha certeza, é uma semente difícil que nós estamos plantando, porque a colheita virá. Ela é inexorável, ela acontece de qualquer forma. E se eu semeio tempestade, vou colher tempestade lá na frente. Então, isso é uma vida com equilíbrio. É ter Deus como referência. E, mas eu não vejo Deus, eu não sei o que é isso, eu não sei que figura é essa, não é homem, é energia, eu tenho dificuldade. Aí entra Jesus. Jesus de Nazaré. Que veio aqui, que se encarnou num corpo como o nosso e nos trouxe uma possibilidade de uma referência viva.
de uma referência ao homem. Não Deus homem que está lá desenhado na Capela Sistina. Aquele com o dedo raivoso apontado. Deus é amor, é uma energia infinita. Como nós temos dificuldade de entender isso aí ainda, nós vamos então usar Jesus para nos correspondermos com o Pai, com o Todo-Poderoso. Lembrando que Jesus veio da esfera crística, por isso que se chama Jesus Cristo. E assim sendo, nós iremos entrar em comunhão com a espiritualidade do todo, quando de fato dermos possibilidade de alimentar o espírito e o corpo. Tudo isso que estamos dizendo não é que nós vamos precisar viver em pobreza absoluta, ninguém vai fazer voto de pobreza, ninguém vai fazer voto de deixar tudo, a família, deixar o emprego, deixar tudo para viver aí em oração, não é nada disso. A vida deve continuar. Precisamos assumir as nossas responsabilidades, mas não nos esqueçamos do equilíbrio, da ponderação. Uma sociedade desequilibrada é o início do caos. Não adianta ficar chorando lá na frente. Aí já passou. Então vamos refletir a respeito disso. Nós estamos sendo convidados a um momento de reflexão, de fazer o que eu posso. Faça um pouquinho que seja de cada um, é muito, muito, muito. É esse que é o detalhe. É muito. Então, vamos fazer essa reflexão juntos, vamos analisar, vamos ponderar, vamos orar, vamos ter Jesus como nossa referência maior, vamos trabalhar de forma ininterrupta para um mundo melhor, quer seja a nível de meio ambiente, quer seja a nível de condições melhores de trabalho, de distribuição de renda, de distribuição de alimentos, de menos desperdício. Estamos aí em plena crise hídrica, que somos convidados a poupar água. Ah, eu pago, eu gasto quanto eu quiser, não é nada disso. Quero ver a hora que chegar que você vai ter o dinheiro, não vai ter água. Aí não adianta. Então precisamos ponderar, precisamos nos esforçar para sair dessa mesmice. Porque essa mesmice nós já estamos repetindo há milênios. Milênios. Tá certo? Então, é isso o recado de hoje que abre essa noite de reflexão para nós. Assim, de forma muito objetiva, sem muita marola, vamos direto ao ponto. O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? O que eu posso fazer para ajudar o planeta? O que eu posso fazer para praticar a lei do amor que Jesus nos ensinou? É isso que é o equilíbrio. Ter essa ponderação e não se deixar ser atraído tão loucamente, de forma abrupta, que caímos nessas armadilhas constantemente, as armadilhas da matéria, que só servem para nos trazer a sintonia com espíritos sofredores, obsessores, espíritos zombeteiros, que não desejam o bem, que querem o caos, para que possam se fartar das nossas energias que dispersaremos a favor deles. Vampiros que se aproximam de nós. Mas eu tenho um livre-arbítrio. No meu corpo, na minha mente, na minha vida, mando eu. Isso é o livre-arbítrio. E eu escolho o caminho que eu quero seguir. E para dar continuidade, nós vamos ler um capítulo deste livro maravilhoso, Tempo, o Despertador de Almas, psicografia do querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá, que traz o complemento dessa humilde preleção que fizemos no dia de hoje. Capítulo 42. Valores espirituais. O Espírito de Deus virá sobre ti e te transformarás em outro nome.
Que são mais meus? Meus bens materiais ou valores espirituais? Meus irmãos, dentro desta escola bendita chamada Terra, devemos estar sempre nos fazendo esta pergunta. Em verdade, todos nós precisamos cuidar do corpo, sem nos esquecer do espírito. Porém, isto não nos dá o direito de nos escravizar, de nos descabelarmos ou até mesmo perder a nossa dignidade, o próprio caráter, a fim de conseguir bens materiais, custe o que custar. É preciso nos lembrar da grande recomendação de Jesus. Buscai primeiro as coisas de Deus, e todas as outras vos serão acrescentadas. Esta parábola nos revela verdadeiramente o segredo do sucesso e da autorrealização. Dentro dos ciclos reencarnatórios, passamos por diversas experiências, umas amargas, outras doces. E dentro destas experiências, granjeamos méritos ou débitos de acordo com o nosso modo de vivenciá-las. Esses méritos é que nos permitem alcançar ou não as nossas conquistas, sejam elas de ordem física ou espiritual. Por exemplo, se na existência anterior você prejudicou alguns irmãos seus dentro do lado financeiro, por mais que você lute, você não irá conseguir adquirir tantos bens. Se você não valorizou o seu lar e nem a sua família, por mais que você queira, terá dificuldades em formar a sua própria família. Ou mesmo, quando forma, esta família poderá sofrer grandes decepções. Isto mostra que devemos nos estruturar interiormente, buscando os valores do espírito, a fim de sermos seres humanos, de moral um pouco mais elevada. Do contrário, nossa estrutura física quanto a espiritual será sempre conduzida pelas forças do mal. A estrada que percorremos é um campo minado que pode explodir a qualquer momento. Por isso, devemos estar sempre atentos e vigilantes para não cairmos em infrações penosas. Sem os valores espirituais, um pequeno descuido, você pode se comprometer pela existência toda. Valores espirituais têm muito mais a ver com o nosso sucesso material do que podemos imaginar. Como disse o grande espírito de Santo Agostinho, : de nós, tudo é ilusão, menos os bens do espírito. Vou frisar. De nós, tudo é ilusão, menos os bens do espírito. Às vezes, renunciamos tantas coisas materiais, realizamos tantos cultos a Deus, tantas coisas que custam dinheiro para alcançarmos alguma graça de que necessitamos. Isto é chamado de barganha. Dar um pouco das coisas materiais que temos aos que têm menos é muito bom, e todos nós precisamos disso. Esse ato trabalha o nosso desapego, egoísmo, ganância, e nos inspira no trabalho do amor ao próximo. O que Deus mais espera de todos nós é a renúncia e o esforço interior, o sacrifício que devemos fazer em errar menos e acertar mais. Principalmente a reforma íntima. Este é o ato a que mais mérito dá nos valores do espírito. Um dos grandes agentes que alavanca
os nossos valores espirituais é o equilíbrio. O caminho do meio é o caminho onde estão as flores da compreensão e do entendimento perfeito, que faz de nós irmãos uns dos outros, e dessa forma encontramos a essência do Cristo dentro de nós. Esse caminho do meio desvenda os dons do Espírito que nos leva ao repouso e à tranquilidade interior. Não é por amor do meu próprio bem que pratico a benevolência. Amo a benevolência porque quero contribuir para a felicidade de todos os seres. A esse que é tolerante para com os intolerantes, doce para com os violentos, desapegado de tudo para com os apegados a tudo. A esse está reservada a riqueza do Cristo no seu próprio coração. E assim, recebemos essa orientação dessa noite, para seguirmos em frente. Felizes, porque a espiritualidade, notem bem, através dos mais diversos recursos, quer seja da intuição, quer seja das psicografias, das mensagens, quer seja de mensagens subliminares que estão lá no nosso inconsciente, que são despertadas. Isso tudo eles fazem, mas não interferirão jamais no nosso livre-arbítrio. Ninguém poderá, ao chegar ao plano espiritual, dizer: eu fiz aquilo porque me obrigaram. Não. Nós fizemos porque quisemos. Porque não tínhamos a ascensão espiritual. Não estávamos alimentando o nosso espírito como procuramos alimentar a matéria. E notem que a leitura nos conduz, a leitura nos conduz a uma reflexão. Equilíbrio espiritual é sucesso, é prosperidade, é felicidade, é harmonia. Olhem quantas coisas boas o equilíbrio nos traz. A inspiração, conexão com espíritos de luz, tudo isso, facilidade de intercomunicação com a espiritualidade, não para resolver probleminhas nossos aqui do dia a dia, isso nós mesmos resolvemos, mas sim as grandes questões de foro íntimo, de encontrar forças para superar vazios existenciais, de entender que eu não devo julgar, porque quando algo acontece que eu começo a julgar, eu preciso me lembrar. Mas aquele que semeia colherá, e é Deus quem julga, não sou eu. Vou orar pela pessoa que eu acho que fez alguma coisa que não devia fazer. Eu vou orar, porque a colheita virá. E assim eu vou me mantendo mais equilibrado, equilibrada, vou vivendo mais feliz, menos cooptados por tantas armadilhas, insistimos, que estão aí postas e que caímos dioturnamente pela nossa pequenez, pela nossa ainda pouca compreensão da mensagem que Jesus nos trouxe. Então fica essa reflexão para esta noite do equilíbrio. E assim, nós vamos fazer aquela oração que fomos intuídos, que seria o mantra das segundas-feiras, o mantra de nossas vidas. Ela é muito simples, ela é pequenininha, fácil de ser falada, mas precisamos sentir na alma. Pai, dai-me sabedoria para saber o que eu tenho que aceitar daquilo que eu possa modificar. Ou vice-versa, como dizem outros. Pai, dai-me sabedoria para saber aquilo que eu possa modificar daquilo que eu deva aceitar. E passarei ambas as situações, sempre utilizando-me da bússola segura do farol que nos ilumina, que são os seus ensinamentos, Jesus. E aí, colocando-os
no crivo da lei que nos deixaste, de amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, nós teremos toda a ajuda da espiritualidade para vencermos essas adversidades. E insistimos, não são apenas adversidades momentâneas da matéria, são adversidades dos vazios existenciais, fonte primeira dos processos obsessivos, depressivos, vampirescos, inclusive de enfermidades autoimunes que estão iniciando uma ascensão assustadora. Nós, assim, recebemos esta reflexão nesta noite de luz. Vamos, então, prepararmos-nos para entrar em conexão com a espiritualidade presente, para que recebamos na fusão das energias os passes que eles nos darão. A visita tão especial que teremos individualmente nesta noite de luz, e assim sendo, buscaremos Jesus, o médico dos médicos, que cura nossas almas, que cura nossas vidas e que nos orienta no caminho seguro da ascensão, da evolução, e sim, para que busquemos cada vez mais entender, somos todos um. Vamos nos dar as mãos, humildemente, em nome de Jesus. E assim sendo, Senhor, nesta noite de luz, aqui estamos reunidos para, em primeiro lugar, em nome, Pai, do equilíbrio e da sabedoria, entendendo que por aqui já passamos por tantas vezes, nos reencontramos com os nossos desafetos e amigos, e assim sendo, eu vou humildemente pedir perdão a quem eu tenha magoado, ofendido, entristecido, a quem eu tenha usurpado ou induzido a caminhos difíceis com colheitas amargas. Agradeço, Senhor, pela oportunidade das tentações, pela oportunidade de tudo aquilo que esteja ao meu lado, procurando me desviar da senda do caminho do bem, porque posso demonstrar a essas forças o meu desejo maior, a minha vontade e a minha perspectiva de vida, encontrando em Jesus o farol que me guia, que me orienta, que me sustenta. E assim sendo, Jesus amado, diante da tua presença junto de nós, nós iremos humildemente orar a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, 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 gratidão. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. E desta forma, fizemos o nosso momento de oração e meditação dessa segunda-feira. Equilíbrio. Não nos esqueçamos. Alimentar o corpo e o espírito e o corpo. Tenhamos Jesus como nosso ídolo e nossa referência. Não busquemos outro que não seja Ele. E assim atravessaremos com muita calma esse mar tempestuoso, porque tal qual aquela passagem de Jesus no barco, a um simples sinal do Mestre, eis que tudo modificou-se, transformando-se numa noite estrelada, atingindo o objetivo proposto. E assim, Senhor, em nome da luz infinita, amanhã, com a tua permissão, fica o convite para a nossa reunião fraterna. Felicidade. Felicidade com Jesus, com a luz e com o amor.
Gratidão, gratidão, gratidão. Um abraço espiritual a todos, a todas, e assim será. Uma ótima noite. Fique com Deus.